Goiás Bem no Enem está no ar para mais um dia de preparação. Este programa é feito com muito carinho pela Seduc Goiás e TV Brasil Central para você mandar bem no Enem, que está chegando, hein, galera? Só para te lembrar, o Enem impresso será aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e o Enem digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Mas calma, que até lá dá para a gente estudar muito ainda. E é o que vamos fazer agora. Com vocês, professor Fontinelli. Fala, galerinha, beleza? Seja bem-vindo à nossa aula do Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem com sucesso e vitórias. Eu sou o professor Fontinelli, professor de Física, e hoje vamos estudar sobre gravitação. Estes conteúdos são todos de acordo com a matriz do Enem, beleza? Vamos lá então, galerinha? Olha só. Competência da área, compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Habilidade, confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas, galerinha. Olha lá, sistemas planetários. Nosso tempo é curtinho, então a gente vai enxugar bem o conteúdo, beleza? Geocentrismo, vamos direto ao ponto. Defendido por Copérnico, não defendido por Copérnico, defendido pela igreja, né? Na época que você tem onde? Terra, centrismo, centro, onde era defendido a Terra, o centro do universo. Aquela história, né? O Filho de Deus tem que ficar no centro do universo. Que, na verdade, falava-se apenas em universo, mas o universo naquela época como se fosse o nosso sistema planetário. Mas existem várias teorias gregas, enfim, muito que não é falado nem em sala de aula, mas que é importante para que seja construído o pensamento científico, beleza? E aí o que acontece? Depois vem o principal, né? Já definido por Copérnico, Galileu e outros, onde você tem o Sol, o centro do universo, ou seja, você vai ter o heliocentrismo, olha lá o movimento dos planetas ao redor do Sol, beleza? E aí vem um cara importantíssimo, que aí começa já aplicando, né, a teoria científica, que é Kepler. Kepler estudou por 10 anos e ele era um cara muito organizado, então ele fazia várias tabelas para tentar provar como ele estava observando aqueles fenômenos. E ele conseguiu observar que, realmente, aquela ideia de que o Sol era o centro era mais correta, que a Terra estava girando ao redor do Sol. E então essas ideias de que, a Terra gira em órbita circular, 2, o Sol gira ao redor da Terra, está furada, né? Isso aí já foi passado. A primeira lei de Kepler, ele já vai falar justamente da órbita da Terra. A órbita da Terra ao redor do Sol não é, como se pensava inicialmente, uma circunferência. Ele demorou muito a perceber, a mostrar isso, quando ele fazia suas equações, onde tentava ser uma circunferência e não batia com as características do movimento dos planetas. E aí ele propôs o que a gente chama de elipse. Mas como é que eu formo uma elipse? Uma elipse, diferente de uma circunferência, ela não tem apenas um centro, ela vai ter 2 centros. Eu posso criar uma elipse da seguinte forma, olha só, de forma bem prática. Você teria aí 2 pontos fixos amarrados por um barbante e faz uma circunferência a partir disso. Aí quando você faz a circunferência, né, faz um giro, melhor dizendo, você está fazendo o quê, pessoal? Uma elipse, onde você vai ter 2 focos, foco 1 aqui e o foco 2 aqui. O Sol iria ocupar um desses focos, tá certo? E aí, olha só, tá lá o Sol ocupando um dos focos, foco 1 e foco 2, tá certo? E você teria o giro do planeta, não é isso? Girando em quê? Em uma elipse ao redor de um dos focos. Beleza, aí observa lá, o que você vai ter? Uma região, quando esse planeta estiver mais próximo do Sol, chamada de periélio, e uma região que ele está mais afastado do Sol, chamada de afélio. Isso você vai caracterizar o quê? A lei das órbitas. E Kepler tinha tanta certeza do que falava, que ele chamou de lei, né? Essas regrinhas que ele conseguiu observar
do nosso sistema planetário. E aí o que a gente observa? Olha só, quando você pega um planeta qualquer e observa que ele vai girar, esse giro, observa o raio lá do meu planeta, esse giro aqui, olha, do meu planeta até o Sol. Esse raio, ele está variando. Ora ele está maior, esse meu raio, e ora ele está o quê? Menor, esse meu raio. Se eu pego aqui, observa esse raio agora, ó, varreu essa área aqui, ó. Quando ele varre essa área, acontece de ser o mesmo tempo que ele faz a varredura dessa área aqui. Mas, Fontinelli, olha só, essa região é pequenininha. Como é que vai ser com o mesmo tempo que ele faz essa região? Observa lá, pessoal. Os tempos vão ser iguais? Vão. Mas observa o que acontece com a velocidade aqui. Aqui ele passa como? Rápido ou lentamente? Lentamente, né? E aqui ele passa rápido ou lentamente? Rapidamente. Ou seja, aqui nessa posição, que é o do periélio, que é o mais próximo do Sol, é uma velocidade maior. E lá na outra extremidade, é uma velocidade que menor. Então você tem uma baixa velocidade aqui, por isso ele passa lentamente, e aqui ele tem uma alta velocidade, por isso ele passa rapidamente. Mas como as distâncias são diferentes, aquela é bem maior do que nessa outra região, o que eu tenho? Esses tempos acabam sendo iguais. Fechou? E aí a gente observa o seguinte, quando a gente tem essa condição de tempos iguais, a gente observa uma outra característica, que é o quê? As áreas varridas pelo raio. Olha só, essa área 2 acaba tendo a mesma área dessa área 1 aqui varrida pelo raio. O que é esse varrer? É justamente essa passagem do meu raio nessa região. A gente fala que ela está varrendo a área 2 e aqui ela está varrendo a área 1. Nesse caso, quando o tempo de 1 for igual ao tempo de 2, eu falo obrigatoriamente que o quê? Que a área 1 vai ser igual a quê? A área 2. Fechou? Beleza? Lógico que isso aí tem uma comprovação matemática, não é aleatório, beleza? Então, olha só, pessoal, o que a gente vai falar? Se os tempos forem iguais, eu posso dizer o quê? Que a área 1 sobre tempo 1 é igual à área 2 sobre tempo 2. Ah, Fontinelli, mas sempre vai ser essa posição, a área 1 tempo 1, área 2 tempo 2? Não. Nem sempre serão essas posições. Eu posso pegar qualquer região aqui da minha elipse, desde que as áreas sejam iguais, os tempos também serão iguais. Fechou? E aí eu tenho uma relação matemática que é o quê? Olha lá, área 1 sobre tempo 1 igual a área 2 sobre tempo 2. E se eu tivesse uma outra região? Área 3 sobre tempo 3 e assim vai, podendo igualar isso aí e formar uma equaçãozinha, uma questão para fazer a continha lá na sua prova. Beleza, galerinha? Então vamos lá. A terceira lei de Kepler. Olha o que acontece aqui. O que a gente está observando? A gente tem um sistema planetário, só que esse sistema planetário, vai falar assim, não é uma elipse. É, realmente, não é uma elipse. É porque para essa conta a gente fala que é o raio médio. O que é o raio médio? É quando eu pego a menor distância e a maior distância, soma e divido por 2. Aí eu passo a ter aqui um raio médio. Não é o raio real que está aumentando e diminuindo, como nós vimos lá na elipse. E aí o que acontece aqui, olha, esse cara vai girar aqui e esse outro cara aqui também vai girar aqui. E Kepler fez uma coisa fantástica, ele conseguiu achar uma relação entre o período e o raio. Fontinelli, o que é período? Lembra lá das outras aulas que nós fizemos. Período é o tempo gasto para que um fenômeno completo ocorra. Então, período é tempo. Tempo de quê? De um fenômeno ocorrer. Que fenômeno é esse? Uma volta. Beleza? E Kepler observou o seguinte, com uma certa, lógico, tem um pequeno erro, porque tem outras coisas que influenciam, mas dá para ser, para a época que ele calculou, muito bem aplicado a relação que ele fez, que ele descobriu. Que é o quê? Se eu pegar qualquer planeta, pegar o período dele ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo, sempre dá o mesmo valor. A gente fala que sempre dá uma constante K. Ora, se sempre dá uma constante K, então o período ao quadrado sobre o raio ao cubo é uma constante para qualquer planeta no mesmo sistema planetário. Perfeito. Então se eu pegar aqui período da Terra sobre o raio da Terra e pegar período de Plutão e raio de Plutão, dá certo? Dá certo. Essa relação sempre vai dar o quê? Um valor constante. Beleza? E aí, a equaçãozinha que eu vou ter aqui também. Então eu posso falar o seguinte, que o período de 1 ao quadrado sobre o raio de 1 ao quadrado, que no caso aqui é esse cara em azul, é igual a quê? Período de 2 ao quadrado sobre o raio de 2 ao cubo. Então essa relação é aplicada para qualquer referencial de planetas no mesmo sistema planetário. Beleza? Vamos lá então.
Aí muita gente vai entrar num outro ponto, que aí para a gente poder entrar na lei da gravitação universal, que é o seguinte: força-peso e força gravitacional é a mesma coisa, Fontenelle? É a mesma coisa. As duas vão ser a atração de corpos para o centro de um planeta, né? Em geral, se trabalha com planetas. O que acontece é o seguinte: normalmente a gente trabalha termo força-peso quando esse termo está numa atmosfera. E força gravitacional quando a gente fala entre corpos distantes, muito distantes. E aí o que acontece? Quando você tem a força gravitacional, você vai falar justamente que é planeta, é Terra e Lua, Terra e Sol. E quando você fala em força-peso, está falando meu peso, peso da mesa e assim sucessivamente, mas os dois têm a mesma ideia, ok? A Lua é plana? A Terra pode ser plana? Vamos lá, falar isso aqui rapidamente para você tirar isso da cabeça. Primeiro, você vê a Lua. A Lua é uma circunferência, não é? Ela muda a sua posição? Não, sempre é uma circunferência para você. O Sol sempre é uma circunferência para você. Não era de se pensar se a Lua fosse plana, se a Terra fosse plana, a Lua também seria? Ou Marte seria também? Não, não dá para perceber isso, né? Quando a gente olha pelo binóculo, ou por uma luneta, que já dá para ver um pouco melhor, ou um telescópio que dá para ver melhor ainda, você observa que não é isso que a gente vê. A gente vê é uma esfera e não alguma coisa plana. Se, por acaso, existisse, o que aconteceria? A sombra da Terra teria que ser assim, concorda? Teria que ser uma faixa, se a Terra fosse plana, né? Coisa que a gente sabe que não é, isso já é provado. Mas enfim, como meus alunos discutem muito isso, me perguntam, eu estou trazendo esse questionamento para cá. E as fases da Lua sempre acontecem dessa forma. Você nunca viu a fase da Lua acontecer isso aqui, olha. Ela produzir a Terra sendo plana, que é essa ideia que alguns têm, gerar uma sombra desse tipo aqui, ó, com ponta, que seria justamente esse bico aqui, né? Você já viu alguma vez a sombra da Terra fazer isso aqui na Lua? Não. Então, meu caro, não tem como. Se no dia que aparecer essa sombra, aí beleza. Aí vamos discutir, pelo menos discutir isso. Enquanto isso não acontecer, não tem como nem discutir uma questão dessa. Beleza? Esquece isso, história de Terra plana. Vamos lá, tem outros questionamentos sobre isso aí, mas agora, pelo nosso tempo, a gente vai fazer uma abordagem bem superficial. Lei da gravitação universal. Como é que acontece? A Terra puxa a Lua. Beleza, então tem uma força ali. Mas e a Lua? Puxa a Terra? Puxa, galerinha. O que é isso? Fenômeno das marés. De acordo com que a Lua se desloca, a maré também vai se deslocando acompanhando a Lua. Se eu pegar e colocar mais distante a Terra e a Lua, o que acontece? Com a força entre elas, diminui, tá certo? Quanto mais longe, menor vai ser a força. Fontenelle, eu acho que eu já passei por isso. Como assim? É porque quando meu mais namorado está longe, sabe? O nosso amor fica tão fraco. É isso mesmo! É esse tipo de caso que acontece. Quanto maior a distância, menor a força de atração entre os corpos, não é isso? Ah, garoto! E aí, olha só, de novo, nós já sabemos da força entre esses caras, mas se eu trocasse a Lua por Marte e colocasse a mesma distância, o que ia acontecer? Ia aumentar a intensidade. Por que aumentar a intensidade? Por causa que a massa de Marte é muito maior que a massa da Lua. Logo, a atração entre elas vai aumentar, logo a força seria maior, beleza? Então, o que a gente observa? Que a força gravitacional depende de duas coisas, principalmente. O que é? Massa dos corpos e da distância. Esse G é uma constante gravitacional, então ele não vai influenciar, porque a constante sempre que a gente considera é no vácuo, é a mesma. Então, as massas sobre a minha distância ao quadrado. Beleza, galerinha? Vamos lá então para a nossa questão do Enem, galerinha. Olha só, a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão força igual a constante gravitacional, massa do corpo 1 vezes massa do corpo 2 sobre a distância ao quadrado. Onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D a distância entre eles, G a constante universal da gravitação e F a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa, orbitando a Terra. Qual gráfico expressa a intensidade das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Vamos pensar? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui os 5 caras, né? O A, o B, o C, o D e o E. Só que ele quer em função do tempo. Observa, no meu gráfico, tem tempo? Não. Então, não tem essa variável no meu tempo, certo? E o que acontece, então? O que eu vou observar? No gráfico, eu tenho força pelo tempo. A força de A é maior ou menor que a força de E?
Quanto mais longe, menor é a intensidade. Então, em E, a intensidade vai ser o quê? Maior. Olha lá. Aqui em A vai ser maior, tá fora. Aqui em C tem variável, aumenta e diminui e tal, tá fora. Também tá variável, tá fora, tá variável, tá fora. Só pode ser o quê? Letra B de beijo selvagem. Por quê, cara? Olha lá. A tá longe, pequena intensidade de força. B está mais perto, aumenta a intensidade da força. C está mais perto ainda, aumenta mais ainda a intensidade da força. D e E ainda estão mais distantes, a intensidade da força é maior. Essa aí você não perde, galerinha. Valeu, um abraço. Depois da gente estudar sobre essa importante lei, que é a lei da gravitação, descoberta por Isaac Newton, vamos para o intervalo, mas na volta tem o segundo bloco com a aula de matemática. Não sai daí.